Em um mundo barulhento, agitado, acelerado e cada vez mais distraído, existe uma vocação que, aos olhos humanos, parece silenciosa demais para ser compreendida. Uma vocação que não aparece nos jornais, que não busca aplausos, que não corre atrás de prestígio, que não vive para ser vista. É a vocação dos monges e das freiras de clausura. Para muitos, eles parecem estar afastados da realidade. Para muitos, parecem improdutivos. Alguns até chegam a perguntar: mas o que essas pessoas fazem trancadas no mosteiro? De que servem para a igreja? De que servem para o mundo? E é justamente aí que está um dos maiores mistérios da fé católica. Porque no coração da igreja, nem tudo o que é mais importante é visível. Nem tudo o que sustenta o corpo de Cristo está diante dos olhos. Há forças espirituais que agem no escondido. Há almas que sustentam a igreja não pela ação exterior, mas pela oblação interior. E entre essas almas, os monges e as freiras de clausuras ocupam um lugar de imensa grandeza. Eles são, por assim dizer, os corações escondidos da igreja. Enquanto muitos trabalham nas paróquias, nas missões, na catequese, na evangelização pública, os contemplativos trabalham em outra dimensão, a dimensão da invisibilidade. E, na vida cristã, o invisível é muitas vezes o que mais importa. A igreja nunca viu os mosteiros como uma fuga covarde do mundo. Pelo contrário, sempre entendeu que a clausura é uma forma altíssima de combate espiritual. O monge e a freira enclausurada não abandonam o mundo por desprezo. Eles se retiram do mundo para interceder por ele. Eles deixam muitas coisas não porque não amem a humanidade, mas justamente porque a amam tanto que desejam oferecê-la continuamente a Deus. O mosteiro é, em certo sentido, uma muralha espiritual. Ali, entre o silêncio, a penitência, a oração, a liturgia, o sacrifício e a renúncia, almas generosas se tornam intercessoras permanentes. Enquanto o mundo dorme, muitas vezes há um monge rezando. Enquanto pecados são cometidos, há uma freira oferecendo lágrimas de reparação. Enquanto famílias se desmoronam, há uma alma escondida suplicando misericórdia. Enquanto os sacerdotes combatem tentações e cansaços, há uma comunidade contemplativa sustentando-os sem que eles sequer saibam. Quantas graças descem sobre a igreja por causa dessas almas escondidas? Quantas vocações são preservadas? Quantas conversões acontecem? Quantos castigos são mitigados? Quantas tragédias espirituais são impedidas? Nós não sabemos e talvez só na eternidade veremos. Na espiritualidade católica, isso é profundamente importante. Deus ama agir por meio do oculto. Nosso Senhor passou 30 anos escondido em Nazaré e apenas 3 em vida pública. A Virgem Santíssima viveu em profundo recolhimento. São José quase não fala nas Escrituras, mas sua missão é imensa. O reino de Deus cresce como a semente debaixo da terra, silenciosamente. Os monges e as freiras de clausura encarnam exatamente essa lógica do Evangelho, a fecundidade do escondimento. Eles nos lembram que a igreja não é apenas ação. A igreja é, antes de tudo, união com Deus. E sem união com Deus, toda a atividade se torna estéril. Um mundo pode admirar obras, estruturas, eventos e discursos, mas a igreja sabe que sem oração, sem adoração, sem reparação, sem silêncio, sem vida interior, tudo se enfraquece. Por isso os contemplativos são tão importantes. Eles são uma memória viva de que Deus basta. Num tempo em que até muitos católicos correm o risco de viver uma fé superficial, agitada, quase sempre exterior, os monges e as freiras de clausura proclamam com a própria vida uma verdade radical. Deus merece tudo. Deus merece uma vida inteira. Deus merece o tempo, a juventude, os talentos, os afetos, os sonhos, a liberdade, o corpo e a alma. Isso tem uma força evangelizadora enorme. Porque uma pessoa pode duvidar de um sermão,
Pode discutir uma ideia, pode ignorar um argumento, mas é muito difícil ignorar uma vida totalmente entregue a Deus. Quando uma jovem entra num Carmelo e aceita viver escondida por amor a Cristo, ela está gritando ao mundo sem usar palavras: Jesus é real. Quando um monge se levanta de madrugada para cantar os salmos, persevera no silêncio, na obediência e na penitência, ele está dizendo ao mundo: existe algo maior que o prazer, maior que o sucesso, maior que a fama, maior que o conforto. Existe Deus. Essa é uma pregação silenciosa, mas poderosíssima. Na mística católica, os mosteiros sempre foram lugares de grande densidade espiritual, não por romantismo, mas porque a alma recolhida, disciplinada e inteiramente orientada para Deus se torna terreno fértil para a graça. Foi em ambientes assim que floresceram grandes santos, grandes doutores espirituais, grandes intercessores e grandes experiências de intimidade com Deus. Pensemos em tantos nomes luminosos da tradição católica: São Bento, Santa Escolástica, São Bernardo, Santa Eudegarda, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santa Isabel da Trindade e tantos outros. Muitos dos maiores tesouros espirituais da Igreja brotaram justamente de claustros, celas, coros monásticos e capelas escondidas. O mundo costuma valorizar o que produz resultados imediatos. Deus, porém, valoriza a fidelidade. E a fidelidade diária de um contemplativo é uma oferta imensa. A repetição da liturgia das horas, o canto dos salmos, a missa vivida com profundidade, a adoração silenciosa, o rosário rezado com amor, a penitência escondida, a obediência humilde, a caridade vivida em comunidade, o sofrimento oferecido sem espetáculo. Tudo isso, que aos olhos humanos parece pequeno, diante de Deus pode ter um peso espiritual incalculável. Na verdade, é preciso dizer algo com muita clareza. Sem os contemplativos, a Igreja perderia um de seus pulmões. A vida ativa e a vida contemplativa não se opõem, elas se completam. A Igreja precisa dos missionários, dos pregadores, dos catequistas, dos sacerdotes no fronte da batalha invisível. Mas ela também precisa das almas que sustentam tudo isso no oculto. É como Moisés no alto da montanha, com os braços erguidos, enquanto o povo combate lá embaixo. Quando os braços permanecem erguidos, o povo vence. Quando cai, o povo enfraquece. Os monges e as freiras de clausura são, muitas vezes, esses braços erguidos da Igreja. E há ainda algo muito belo. Eles testemunham ao mundo futuro. A clausura é também um sinal escatológico, ou seja, ela aponta para o céu. Num mundo obcecado por consumo, pressa, distração, sensualidade, ambição e autoafirmação, o contemplativo lembra que esta vida passa. Ele vive já, de certa forma, orientado para a eternidade. Seu ritmo é outro, sua linguagem é outra, seu centro é outro. O monastério se torna, assim, um pequeno farol do céu na terra. Ali o tempo é santificado, o silêncio fala, o sino chama para Deus, a rotina se torna liturgia, o trabalho se torna oração, a cela se torna deserto, o claustro se torna a escola de amor divino. E isso não é inútil, isso é preciosíssimo. Talvez muitos de nós nunca sejamos monges, talvez nunca sejamos freiras de clausura, mas todos nós devemos compreender que essas vocações existem também por nós. Eles rezam por nós, se sacrificam por nós, fazem reparação por pecados que talvez nunca conhecerão e intercedem por almas que jamais verão nesta terra. Quantas vezes você pode ter sido ajudado por uma graça obtida pela oração de uma carmelita escondida? Quantas vezes a sua família pode ter sido preservada por um mosteiro que nunca ouviu falar do seu nome? Quantas vezes um padre foi sustentado pela penitência de um monge anônimo? Só Deus sabe. Por isso, se você é católico, ame os mosteiros, respeite a clausura, valorize os contemplativos, reze por eles,
Ajude-os quando puder. Visite, se for possível e permitido. Peça orações. Ofereça também suas intenções. E, sobretudo, aprenda com eles a redescobrir o silêncio, a adoração e a centralidade de Deus. Porque, no fundo, os monges e as freiras de clausura nos lembram de algo que o mundo esqueceu. A alma humana foi feita para Deus. E enquanto o mundo corre, eles adoram. Enquanto o mundo grita, eles silenciam. Enquanto o mundo se dispersa, eles se recolhem. Enquanto o mundo se perde no efêmero, eles se fixam no eterno. E talvez seja justamente por causa dessas almas escondidas, dessas sentinelas do invisível, desses corações inteiramente consagrados, que ainda caem sobre a terra tantas misericórdias que nós nem sequer percebemos. Os monges e as freiras de clausura não estão longe da igreja. Eles estão no centro mais profundo dela.